O nosso próximo linfoma é o linfoma multicêntrico, tá? Então, os linfomas multicêntricos em felinos, eles não são tão comuns quanto em cães, né? Embora nos cães representa 80% da nossa casuística, em gato vocês vão ver que eles não são tão prevalentes, ok? A gente chama de linfoma multicêntrico em cão aquele linfoma que acomete todos os linfonodos periféricos, ou a maioria deles. Mas nos gatos, pessoal, é um pouco diferente. Os gatos normalmente não vão fazer esse envolvimento tão generalizado. É mais comum lesões localizadas, lesões regionais, certo? E em relação à participação do FeLV, novamente, os dados estrangeiros eles já mostram animais mais velhos, né, gatos idosos, FeLV negativo, e a gente, na realidade brasileira, vê mais em gatos jovens, FeLV positivo. Tá? Então, o termo linfoma multicêntrico em gatos não tem o mesmo significado daquele que a gente vê em cães, o envolvimento simultâneo e múltiplo, né, de linfonodos periféricos. Pode acontecer uma linfadenomegalia generalizada, igual acontece nos cães, mas normalmente os gatos eles vão apresentar linfadenomegalia eventualmente mais localizada, mais regional, envolvimento eventualmente de baço, de fígado. Então é um pouco diferente, às vezes linfadenomegalia intraabdominal. Então a gente tem que ficar atento em relação a isso. Então, quando eu falo de linfoma multicêntrico ou nodal em gato, eu estou falando em envolvimento que pode sim ser generalizado, mas é comum ser mais regional, mais eventualmente até mesmo solitário. E aí acho que o grande ponto aqui para que a gente possa discutir é a questão do desafio que é fechar linfoma multicêntrico em gato. Por quê? Porque os gatos eles têm uma hiperplasia reacional atípica que mimetiza a clínica de linfoma. Então, eu tenho linfadenomegalia regional generalizado e no microscópio a gente também tem células eventualmente grandes que vão confundir. Então, a gente não gosta de fechar diagnóstico de linfoma multicêntrico em gato baseado em citologia, como a gente faz em cães, porque vocês podem ter resultados conflitantes. Então, eventualmente, vocês vão ter isso aqui, ó, né, um aumento importante do linfonodo, e aí a gente normalmente remove esse linfonodo para que a gente tenha um diagnóstico mais acurado. Tá? Por quê, pessoal? Porque os gatos eles vão fazer alguns diferenciais que confundem a gente. Então, primeiro, a gente pode ter hiperplasias reacionais atípicas. Esse é o nosso maior karma, né? Porque ainda há muita sobreposição de informações, a gente fica um pouco na dúvida do que fazer, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Paulo, então para que eu vou puncionar então, se não dá para diferenciar? Porque eventualmente você pode estar diante de uma linfadenite, a gente vai mostrar casos. Eu posso estar diante de uma metástase e não ser relacionada a linfoma e nem a hiperplasia reacional atípica. E essa aqui é uma doença muito peculiar, né? Muito, né? O rodapé de livro eu tenho que trazer, mas obviamente não vai fazer parte aí do dia a dia da gente, tá? Em virtude aí de ser algo bem específico. Então, o que que é essa hiperplasia reacional atípica, né? A gente não tem ela muito bem caracterizada, eu não sei se no futuro as coisas vão ser somadas, porque a gente fica um pouco na dúvida da confiabilidade disso, né, nessa sobreposição, mas basicamente é uma hiperplasia folicular linfóide que clinicamente mimetiza linfoma. Por quê? Porque o animal aparece com linfadenomegalia periférica, certo? Linfonodos de tamanhos bem consideráveis. Normalmente, esses gatos também são FeLV positivo, não é obrigatório, eles podem ser associados a outras doenças virais, e até eventualmente a doenças imunomediadas, e também pode dar em gatos jovens. Então, isso tudo aqui é perfil de linfoma, FeLV positivo, linfadenomegalia generalizada, gatos jovens, né? Então, isso vai realmente confundir. Esses animais podem ter, então, febre, podem ter gamopatia monoclonal,
Só que qual que é o grande desafio? Eles também podem fazer predomínio de linfócitos grandes. Então, não vai confundir só nós clínicos, vai confundir o patologista, tá? Porque quando você olha isso aqui, ó, você olha uma população de linfócitos grandes aqui, ou no mínimo intermediários a grandes. Os linfócitos pequenos, eles são minoria. Então, se eu mostro essa lâmina e não falo mais nada, não falo de quem é, da onde que foi coletada essa amostra, eu garanto que a maioria dos patologistas iria classificar como linfoma, tá? Então, foi diagnosticado de forma incorreta como linfoma, por quê? Porque essa hiperplasia reacional atípica, ela é perigosa, ela confunde realmente com linfoma. Então, aqui, por exemplo, um gatinho de 4 anos que tinha uma citologia de linfoma e quando a gente removeu o linfonodo, era só hiperplasia reacional. Esse aqui é o giro também, um gatinho, tinha linfadenomegalia generalizada e linfócitos assim, pessoal, bem pronunciados. Ele era FIV-FeLV negativo, nós fizemos uma citologia, deu sugestivo de linfoma. Porém, né, é perigoso fechar linfoma em gato só na citologia. Nós solicitamos o histopatológico e a imunistoquímica, tá? E aí, aqui, inicialmente, né, o patologista. Ah, não, perdão, aqui é a citologia, então notem aqui, citologia sugestiva de linfoma. E quando a gente foi para o histopatológico, o histopatológico já veio sugestivo de hiperplasia linfóide atípica. Como que o patologista faz essa diferenciação? Ele faz essa diferenciação por arquitetura, porque quando eu tenho um linfoma, a maioria dos linfomas de alto grau, eles tendem a ser é, perder a arquitetura do linfonodo. Então, num linfoma de alto grau, eu não mantenho aquela porção de centro germinativo, zona marginal, célula do mantos e zona marginal e zona interfolicular. Então, num linfonodo normal, o que que eu espero encontrar? Um centro germinativo, uma zona do manto, uma zona marginal e entre um folículo e outro eu espero encontrar o quê? A zona interfolicular. Então, o centro germinativo, zona do manto e zona marginal são ricos em linfócito B, enquanto que a zona interfolicular ela é rica em linfócito T. Então, no linfoma de alto grau, a gente perde isso, certo? Então, aqui mostrando que a arquitetura do linfonodo ajuda o patologista a fazer essa diferenciação. Mas a gente sempre gosta de pedir, né, a imunohistoquímica, e aí na imunohistoquímica, ó, ficou bem claro que essa positividade, né, eram centros germinativos com população mista, então padrão folicular reativo. Então, o gatinho tinha realmente hiperplasia folicular linfóide, tá? Então, eles até deixam aqui esse trabalho, ele é antigo, né? Mas mostrando que a gente tem que cuidar aí em relação a essa diferenciação. Tá? Então, cuidado, pessoal. Linfoma multicêntrico em gato é um pouco perigoso a gente fechar diagnóstico só por citologia. Bom, então por que que a gente faz citologia, tá? Então, o que que aconteceu? As linfadenites, nem sempre tudo gira em torno de linfoma ou tudo gira em torno de hiperplasia reacional atípica. A gente pode ter linfadenites. E aí eu tenho 3 tipos de linfadenites. Eu tenho a supurativa, que é quando eu tenho predomínio de neutrófilos. Eu tenho a granulomatosa, que é quando eu tenho macrófago e célula gigante e a piogranulomatosa, que é quando eu tenho macrófago, célula gigante e neutrófilo. E aí, pessoal, é muito comum que às vezes às vezes as pessoas chegam e falam assim: ah, fiz uma citologia do linfonodo e não deu nada, deu só inflamatório. Pessoal, o tipo de inflamação ajuda a gente a triar. Por quê? Quando eu tenho uma inflamação supurativa, uma linfadenite supurativa, eu vou pensar mais o quê? Eu vou pensar mais em bactéria. Às vezes esse linfonodo está drenando um abscesso, por exemplo. Quando eu tenho linfadenites granulomatosas ou piogranulomatosas, eu vou pensar em fungo, eu vou pensar em micobactério, eu vou pensar em leishmaniose, eu vou pensar em processos crônicos. Então, o tipo de infiltrado inflamatório, ele vai ajudar sim a gente.
Então, eu não quero que vocês falem assim, ah, não deu nada na citologia, só deu inflamação. O tipo de infiltrado inflamatório ajuda a gente a fazer a triagem diagnóstica, tá? Então, essa é uma informação muito importante aqui para a gente, ok? Por exemplo, olha essa gatinha, né? Ela tinha um aumento importante de linfonodo, é diferente daquela outra, apesar da cor ser igual, tá? E aí a gente tinha essas lesões de pele aqui também, e aí a gente fez uma citologia, e na citologia veio o quê? Ela veio encaminhada para a gente como linfoma, mas quando a gente fez a citologia, a gente viu o quê? Macrófagos, neutrófilos, e o patologista fechou como uma linfadenite piogranulomatosa. Opa, se eu tenho uma linfadenite piogranulomatosa, eu vou buscar a causa. Fungo, Mycobacterium, leishmaniose, tá? E eu tenho que lembrar que essa gatinha, ela tinha essas alterações cutâneas. Então, a gente fez a biópsia dessas lesões cutâneas e tiramos o linfonodo. Então, realmente, era uma linfadenite piogranulomatosa induzido por pseudomicetoma, né? Então, a gente tinha aí, é como se fosse uma dermatofitose que faz invasão mais profunda. Então, o linfonodo, na verdade, ele estava somente reagindo a um processo cutâneo, ele não era o foco principal. Tá? Então, mostrando aí a importância da citologia nessa triagem diagnóstica. Metástase, pessoal. Então, muitas vezes, eu falei para vocês que os linfomas multicêntricos em gato, eventualmente fazem só acometimento solitário regional. E acometimento solitário regional também é uma apresentação comum em linfonodos metastáticos, certo? Então, o que que acontece? Normalmente, as metástases vão ser de linfonodo único. Então, carcinoma faz muita metástase linfonodal. Então, carcinomas de tonsila, carcinomas mamários, carcinomas de glândula ceruminosa. Então, lembre-se, pessoal, tem célula epitelial no linfonodo, é metástase. Linfonodo não tem epitélio. Então, obrigatoriamente, toda vez que eu encontro células epiteliais no linfonodo, eu sei obrigatoriamente que aquilo ali é uma metástase, visto que linfonodo não tem epitélio. Então, se linfonodo não tem epitélio, toda vez que eu encontro células epiteliais no linfonodo, isso significa metástase, ok? E nos gatos isso faz muito sentido porque a apresentação, às vezes, da metástase é muito parecida com a apresentação de um linfoma, às vezes envolvimento de um único linfonodo, ok? Então, essa é uma informação importante aqui para a gente. Mastocitomas costumam fazer bastante metástase linfonodal. Antigamente, a gente sempre tinha aquela ideia que mastocitomas em gato eram extremamente baixo potencial de metástase. Isso ainda vale, pessoal, eles costumam ser bonzinhos, mas os trabalhos mais recentes têm mostrado que vários gatos com mastocitoma cutâneo fazem comprometimento de linfonodo. E hoje, né, já tem trabalho classificando metástase de mastocitoma com aquela mesma classificação de cães, HN0, HN1, HN2 e HN3. Então, vocês vão começar a receber agora, é importante incluir o linfonodo numa abordagem de mastocitoma cutâneo igual a gente faz em cães. Tá? Os trabalhos mostram que a taxa de metástase não é tão baixa como a gente pensava. E aí lembrar, HN0 é quando não tem mastócito no linfonodo, HN1 eu tenho mastócitos isolados, mas não configura metástase. Afinal de contas, se vocês biopsiarem um linfonodo de um atópico, vocês podem ter mastócitos isolados lá. Então, HN0 não tem mastócito. HN1 tem mastócito isolado, não configura metástase. HN2 é quando eu já começo a ter clusters. Então, eu tenho um agrupamento de mastócito aqui, um agrupamento de mastócito aqui, um agrupamento de mastócito ali. Aí, esse a gente já considera uma metástase em estágio inicial. Mas, normalmente, só remoção do linfonodo é suficiente, não é um critério independente para tratar. E o padrão HN3, aí sim, é quando esse linfonodo foi tomado pelos mastócitos.
tá? Então, lembre-se de incluir também nos gatos a abordagem linfonodal e vocês vão receber essa informação, os novos, né, laudos têm vindo aí com o padrão linfonodal em HN0, HN1, HN2 e HN3. Melanomas podem fazer metástases, enfim, outros tumores aqui, mas com certeza os carcinomas são os mais comuns. Então, olha essa gatinha aqui, a Phoebe, uma gatinha de 10 anos, que ela chegou para mim com um aumento apenas do linfonodo submandibular. Quando eu fiz, por, assim, por curiosidade, a gatinha era assintomática. Ela não expressava nenhum sinal. E aí o tutor falou assim: não, ela tá bem, só que eu passando a mão nela, eu senti um carocinho no pescoço. Era bem topografia de linfonodo submandibular. Eu fiz a avaliação de cavidade oral e eu não vi nada. Não que ela foi 100% colaborativa para eu ver, fazer aquela avaliação bem feita, mas numa avaliação inicial eu não vi nada. E aí eu fiz a citologia dessa lesão, porque poderia ser realmente um linfoma, né? E por curiosidade, os linfomas multicêntricos, eles costumam fazer envolvimento mais dos linfonodos superficiais, tá? Então, eu fiz a citologia e aí o patologista laudou sugestivo de carcinoma. Opa, se tem carcinoma no linfonodo, ele tem que vir de um lugar. Nessa topografia aqui, eu posso pensar em cavidade, em glândula ceruminosa, em ouvido, eu posso pensar em cavidade oral, eu posso pensar em cavidade nasal e eu posso pensar eventualmente ali mais em topografia de tonsila, né, ali na laringe. E aí a gente anestesiou ela para fazer a remoção do linfonodo e descobrir aonde estava. E aí, com sedação, a gente viu uma massa em laringe de grandes proporções e ela, no final, tinha um carcinoma espinocelular, tá? Com metástase. Mas a queixa, a primeira vez que ela veio para a gente, ela veio por causa do linfonodo, né? O tutor sentiu o linfonodo, ela era assintomática. E ela tá até respondendo, né? Não tem muito o que fazer nesses casos, cirurgia é muito delicado, e a gente entrou só com anti-inflamatório não esteroidal e Paledia, e ela tá aí já há 3 meses e meio em acompanhamento com um quadro estável, ok? E essa aqui, como eu falei, é mais a título de que eu tenho que trazer, né? Por ser um curso avançado, mas isso aqui é uma coisa muito peculiar que eles descobriram, né, uma doença em filhotes de British Shorthair que apresentavam aí uma linfadenomegalia generalizada em fases muito precoces. Então, doença linfoproliferativa, consideramos então os linfomas, mas também as não neoplásicas. Então, olha só, esses filhotinhos eles desenvolviam uma linfadenomegalia extremamente pronunciada, inclusive com linfonodo intraabdominal, né, e os periféricos, em filhotes de British Shorthair. Tá? Então, eles foram vendo que eles tinham aí um fator hereditário associado a isso. A gente não sabe o quanto isso foi disseminado na população. Então, eles tinham já gatos muito jovens, por volta de 6 a 7 semanas, de extensão abdominal, anemia provavelmente de origem hemolítica, e eles faziam essa linfadenomegalia. Inclusive, quando faziam análise, tinha perda de arquitetura. O diagnóstico histopatológico imunofenotípico foi de linfoma, mas quando fazia os testes de clonalidade davam não neoplásico. Então é uma coisa que não está bem caracterizada se isso realmente é neoplásico, se isso é realmente reacional, mas é algo que é mais a título de curiosidade, porque eu não creio que a gente vai enfrentar isso, mas claro, eventualmente se surgir, a gente já fica atento, ok? Bom, então a gente comentou que os linfomas multicêntricos em gato não necessariamente vão fazer o acometimento dos linfonodos periféricos, né? Então eu posso ter linfonodos abdominais,
eu posso ter eventualmente fígado e baço, baço sendo talvez o principal. Então, como que funciona para a gente fazer as abordagens de linfomas esplênicos primários, né? Eles não são bem caracterizados em felinos, mas a gente sabe que o principal tumor de baço de gato é mastocitoma. E depois vai vir o hemangiosarcoma. Então a gente não tem muita informação de linfomas primários esplênicos em gato como a gente tem no cão. No cão, por exemplo, a gente sabe que em cães tem muito linfoma de baixo grau esplênico, né? O zona marginal é um dos principais, mas em gatos a gente não tem tanto. Por quê? Porque eles não são tão comuns e a maioria dos linfomas esplênicos em gatos, eles fazem parte de um processo secundário, né? Então eles têm outras localizações e afetam o baço secundariamente. É mais difícil pegar um linfoma esplênico primário em gato. Então, mostrando, ó, esse aqui é um trabalho com 19 casos de esplenectomias. Gato faz menos hiperplasia nodular, hiperplasia linfóide. Então, quando você tem nodulações em baço de gato, a chance de ser câncer é maior que em cão, só que é menos provável encontrar nodulações em baço de gato em comparação a cães. E aqui os linfomas, ó, eles representaram 11% da casuística. Esse aqui é um outro trabalho é um trabalho mais recente de esplenectomia, só para vocês notarem, ó, dos 62 gatos esplenectomizados, 81% apresentaram câncer. Isso difere dos cães. Nos cães, a gente fez um trabalho recentemente, não tão recente, mas com 1.300 baços de cão, a taxa de malignidade foi de 35%. Então, é muito interessante que vocês entendam que massas em gato ou esplenomegalias com um padrão muito heterogêneo, a gente pode ter aí processos neoplásicos ou não neoplásicos, mas ligar um alerta que em gato a gente pode ter aí sim uma alta prevalência de neoplasias, principalmente em lesões nodulares em gato. E aí o mais comum foi o mastocitoma, depois o hemangiosarcoma e ó, só teve 6% de linfoma. Ele vai representar aí, vamos colocar, 1 em cada 10 gatos com neoplasias abdominais vão ter linfoma. Então não é comum, tá? Cuidado, pessoal, se eu tenho massas esplênicas e hemoabdômen, aí é muito sugestivo de hemangiosarcoma. É mais difícil as outras lesões causarem massa. Eu sei que eu gosto sempre nas aulas trazer, né, diagnósticos diferenciais, porque isso vai ajudar vocês, embora o tema seja linfoma, no dia a dia a doença não vem assim, oi, eu sou um linfoma, e a gente precisa fazer essa triagem diagnóstica. Mastocitomas têm alta acurácia diagnóstica na citologia, lembrando sempre de pré-medicar, né, com antihistamínico pelo risco de degranulação.